Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sentimento que parece definir a nossa era: o esgotamento. E para entender isso a fundo, vamos explorar as ideias do filósofo Byung-Chul Han e do livro fundamental dele, A Sociedade do Cansaço. Sabe aquela sensação de estar sempre ligado, sempre correndo para alcançar mais e mais, mas ao mesmo tempo sentindo um vazio que só cresce? Soa familiar para muita gente. E se essa exaustão toda não for apenas um problema pessoal, mas um sintoma dos nossos tempos? É exatamente isso. O Han defende que esse esgotamento não é uma falha de cada um, mas sim uma característica da estrutura da nossa sociedade. Para a gente entender como isso funciona, vamos entrar no primeiro grande conceito dele. Primeiro, é importante entender que não estamos falando de um cansaço qualquer, do dia a dia. A gente está falando aqui de um conjunto bem específico de patologias, de doenças mesmo, que acabam definindo a nossa época. O Han identifica a depressão, os transtornos de atenção e o burnout como as doenças que marcam o nosso tempo. E o ponto central é que elas não surgem do nada, sabe? Elas são o resultado direto do jeito que a nossa sociedade se organiza hoje. E olha, essa citação resume a ideia central de um jeito brilhante. A pressão não vem mais de uma autoridade de fora, que proíbe a gente de fazer as coisas. Agora, a pressão vem de dentro. É um comando interno para ser sempre mais, sempre melhor. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? O Han descreve uma mudança fundamental na estrutura da sociedade. É uma transição de um tipo de controle para outro. Vamos dar uma olhada nessa mudança. Esse aqui era o modelo antigo, inspirado em pensadores como Foucault. Era a sociedade dos hospitais, das prisões, das fábricas, basicamente lugares onde as regras e os limites eram impostos de fora para dentro. A palavra-chave era não. Em total contraste, a nossa sociedade hoje funciona com um excesso de positividade. É só pensar na cultura do faça acontecer, do empreendedorismo. Não tem mais um chefe externo dizendo não. No lugar disso, tem uma voz interna, que é um eco da cultura toda ao redor, dizendo sim, é possível fazer tudo. O problema é que esse poder ilimitado acaba se transformando num dever constante. Esse quadro aqui resume a virada de chave de uma forma fantástica. Repara só na transição, do lema não pode para o sim é possível. O poder que antes era externo agora é interno. A pessoa que antes era obediente se torna um sujeito de desempenho. E o mais importante de tudo, a doença principal deixa de ser a neurose, que era causada pela repressão, e passa a ser o burnout, causado pela exaustão. Então, o ponto crucial é este. Na sociedade do desempenho, cada um se torna uma espécie de empreendedor de si mesmo. E com isso, acaba sendo mestre e escravo do próprio desempenho ao mesmo tempo. A exploração, agora, é autoexploração. Mas e qual é o resultado dessa positividade toda sem fim? Esse imperativo de que é possível fazer tudo tem um custo muito, muito alto para nossa mente e para o nosso corpo. E, claro, a cultura digital acelera tudo isso. A avalanche de estímulos, as notificações, tudo isso fragmenta a nossa atenção. As redes sociais incentivam uma performance contínua de nós mesmos, sabe? E isso alimenta a comparação e o esgotamento emocional através de ciclos de recompensa que são super imediatos. E é aqui que a gente chega nas consequências políticas disso tudo. Num sistema onde a pressão é interna e o lema é sim, é possível, qualquer falha em alcançar o sucesso é vista como uma falha puramente pessoal. E não como um problema do sistema. Se alguém não consegue vencer na vida, a culpa é internalizada. A pessoa passa a acreditar que não se esforçou o suficiente, que não foi boa o bastante. Esse mecanismo todo acaba neutralizando a crítica ao sistema. Pensa bem, em vez da gente se unir para questionar as regras do jogo, o que acontece? A gente acaba competindo uns com os outros, cada um na sua bolha de auto-otimização. E com isso, a solidariedade vai perdendo espaço para a competição individual. Ok, diante de todo esse diagnóstico, será que existe uma saída? O RAM propõe alguns caminhos. Não são soluções fáceis, mas são uma mudança de perspectiva muito necessária. Vamos ver quais são esses antídotos. Os antídotos do Han são bem filosóficos, mas muito poderosos. Primeiro, resgatar o não, ou seja, o direito de impor limites. Segundo, cultivar o ócio, criar espaço para o tédio e a contemplação, sem nenhum objetivo produtivo. E terceiro, fortalecer o nós, reconstruir os laços comunitários para combater o isolamento.
E como isso se traduziria na prática? Bom, poderia significar políticas como a redução da jornada de trabalho, por exemplo, ou leis que garantam o direito de se desconectar digitalmente fora do horário de expediente, ou até mesmo iniciativas locais que promovam o descanso e a interação coletiva. No fim das contas, a proposta é resgatar o valor da vida para além do desempenho. É a gente reconhecer que o tempo para o ócio, para a contemplação e para a comunidade não é tempo perdido. Muito pelo contrário, é o que nos torna mais humanos. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente refletir. Se tivéssemos tempo livre de verdade, um tempo que não precisasse ser otimizado ou transformado em dinheiro, o que faríamos com ele? A resposta talvez diga muito sobre o que a gente realmente valoriza.